Nomenclatura de hidrocarbonetos. A habilidade trabalhada será escrever fórmulas estruturais de hidrocarbonetos a partir de sua nomenclatura e vice-versa. Os hidrocarbonetos são substâncias formadas apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Então, na sua estrutura, são encontrados apenas átomos desses dois elementos, ou seja, carbono e hidrogênio. Então, isso significa que não podem ser encontrados átomos de oxigênio, nitrogênio, cloro, enxofre, entre outros. Então, os hidrocarbonetos são formados apenas por carbono e hidrogênio. Os átomos de carbono, eles possuem algumas propriedades específicas. Dentre elas, podemos destacar que o átomo de carbono, ele forma 4 ligações químicas, então ele pode formar 4 ligações químicas com outros átomos. E uma das principais características dos átomos de carbono é a formação das chamadas cadeias carbônicas, que são sequências de átomos de carbono ligados entre si. Então, um átomo de carbono pode se ligar a um segundo átomo de carbono, que pode se ligar a um terceiro átomo de carbono, que se liga a um quarto, esse quarto átomo de carbono se liga ao quinto, e assim por diante. Então, percebemos aqui nesse caso que esses átomos de carbono estão ligados entre si, formando uma certa sequência. É como se formasse uma fila de átomos de carbono, um ligado ao outro. Então, nesses hidrocarbonetos, eles são formados por cadeias carbônicas. Nas estruturas dos hidrocarbonetos, os átomos de carbono podem se ligar entre si, formando essas cadeias. Esses hidrocarbonetos podem ser classificados de acordo com o tipo de ligações presentes nas suas estruturas, sendo elas ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas. Então, de acordo com o tipo de ligação, esses hidrocarbonetos serão chamados de alcano, alceno ou alcino. Alcanos são os hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Então, os átomos de carbono, nesses hidrocarbonetos, formam apenas ligações simples. Então, alcanos formam apenas ligações simples. Temos aqui 3 exemplos. O pentano, onde podemos perceber que cada átomo de carbono forma suas ligações químicas. Nesse caso aqui, a cadeia carbônica principal possui 5 átomos de carbono e cada um desses 5 átomos forma apenas ligações simples. Um outro exemplo, o etano, que possui 2 átomos de carbono e cada um deles forma também apenas ligações simples, então não tem nem dupla ligação, nem tripla ligação, apenas ligações simples. E um terceiro exemplo, o metano, que é um dos principais causadores do aquecimento global. Ele é um dos responsáveis por fazer com que haja o aumento da temperatura na Terra, devido ao impedimento que ocorre da radiação infravermelha sair da Terra. Então, o calor que é gerado aqui na superfície da Terra, ele não consegue sair devido a uma camada de gases que forma na atmosfera e impede essa saída. Então, um dos principais componentes dessa camada de gases que impede a saída da radiação, em caso infravermelho, da Terra, é o gás metano. Então, o metano ele é formado apenas por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Nesse caso, o átomo de carbono ele forma apenas ligações simples, então ele também é classificado como um alcano. Então, o alcano forma apenas ligações simples. Alcenos são hidrocarbonetos que possuem uma ligação dupla entre átomos de carbono. Então, 2 átomos de carbono formarão uma ligação dupla entre si. Então, temos aqui um exemplo, o eteno, onde tem 2 átomos de carbono. Esses 2 átomos de carbono são ligados por uma dupla ligação. Então, eles formam uma ligação dupla aqui, então caracteriza um alceno. Um outro exemplo, tem aqui o but-1-eno. Nesse caso, são 4 átomos de carbono e 2 desses átomos formam uma ligação dupla. Então, como tem uma ligação dupla aqui nessa cadeia carbônica, essa molécula é classificada como um alceno. Mesmo que haja mais ligações simples entre os átomos de carbono, como tem uma ligação dupla, já caracteriza um alceno. Então, mesmo que a quantidade de ligações duplas seja menor do que a quantidade de ligações simples, se tem pelo menos uma, já é considerado um alceno. Então, o alceno apresenta ligação dupla.
Os alcinos são os hidrocarbonetos que apresentam ligação tripla entre os átomos de carbono. Então, se tiver uma tripla ligação na cadeia carbônica, será considerado um alcino. Então, temos um exemplo aqui. O etino, que possui dois átomos de carbono, sendo que esses dois átomos são ligados por uma ligação tripla. Como tem essa tripla ligação entre os átomos de carbono, será considerado um alcino. Um outro exemplo é o pente-2-ino, que possui 5 átomos de carbono, sendo que dois deles são ligados por uma ligação tripla. Então, como tem essa tripla ligação entre átomos de carbono, é considerado um alcino. Então, mesmo que tenha mais ligações simples entre os átomos de carbono, se tem pelo menos uma ligação tripla, já caracteriza um alcino. Então, os alcinos, eles apresentam em sua estrutura uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Então, os alcanos têm apenas ligações simples, alcenos possuem pelo menos uma ligação dupla e alcinos possuem ligação tripla. Esses hidrocarbonetos, eles podem ser identificados utilizando nomes. Então, esses hidrocarbonetos são nomeados de acordo com suas características, como cadeia, a quantidade de átomos de carbono e os tipos de ligações presentes na sua estrutura. Então, esses hidrocarbonetos são identificados a partir de nome, e essa definição do nome segue algumas regras de acordo com a estrutura de cada cadeia carbônica. Esse nome é dividido em algumas partes, então precisa de um prefixo, um infixo e um sufixo. O prefixo, que é a primeira parte, ele depende da quantidade de átomos de carbono presentes na cadeia principal. Então, escolhe-se a cadeia que tenha a maior quantidade de átomos de carbono ligados em sequência, e a partir dessa definição, dependendo da quantidade de átomos de carbono, vai ter um prefixo diferente. Quando tem apenas um átomo de carbono, leva o prefixo met. Quando são dois átomos, o prefixo et. 3 átomos de carbono na cadeia principal, prop. 4 átomos, but. 5 átomos, pent. 6 átomos de carbono, ex. 7 átomos de carbono, hept. 8 átomos de carbono, oct. 9 átomos, non. 10 átomos de carbono, dec, e assim por diante. Então, dependendo da quantidade de átomos de carbono, vai mudar o prefixo. Então, o início do nome será diferente. Então, essa primeira parte do nome de cada hidrocarboneto vai depender da quantidade de átomos de carbono presentes na cadeia principal, ou seja, na cadeia com a maior quantidade de átomos de carbono em sequência. A segunda parte do nome, que é o infixo, que é a parte do meio, depende do tipo de ligação presente na cadeia carbônica. Então, vai depender se tem apenas ligações simples, se tem dupla ligação ou se tem tripla ligação. Ou seja, cada tipo de hidrocarboneto, seja alcano, alceno ou alcino, vai receber um infixo diferente. Então, quando tem um alcano, vai levar um infixo. Quando tem um alceno, o infixo será diferente. E quando tem um alcino, terá um infixo diferente dos outros dois. Então, a parte do meio do nome do hidrocarboneto vai depender se é um alcano, alceno ou alcino. Então, o alcano leva o infixo an, alceno leva o infixo em, e o alcino tem o infixo in. Então, a parte do meio depende se é um alcano, alceno ou alcino. E para os hidrocarbonetos, a última parte, que é o sufixo, será sempre o. Então, os hidrocarbonetos terão seu nome terminados em o. Então, o nome de hidrocarboneto depende do prefixo, que é definido pelo número de carbonos, o infixo, que depende do tipo de hidrocarboneto que é, e o sufixo, que será sempre o. A definição do nome dos hidrocarbonetos segue uma série de regras, então existem algumas etapas que devem ser seguidas para definir qual será o nome de um hidrocarboneto a partir de sua estrutura. Então, inicialmente, define-se qual será a cadeia principal, que é aquela que possui a maior sequência de átomos de carbono. Então, é necessário analisar a estrutura, ver qual será a maior sequência de átomos de carbono. Depois, numera-se os átomos de carbono dessa cadeia principal.
de modo que os números sejam os menores possíveis. Então, quando tem uma ligação dupla, uma ligação tripla ou um radical, que seria uma cadeia secundária que se liga à cadeia principal, essas ligações duplas, triplas ou os radicais devem levar o menor número possível. Então, os átomos de carbono serão numerados. Em seguida, a partir do número de átomos de carbono presentes na cadeia principal, define-se o prefixo. Então, de acordo com a quantidade de carbonos na cadeia principal, é definido o prefixo. Depois, analisa-se o tipo de ligações entre os átomos de carbono para definir o infixo. Então, vai ter que analisar se ele é um alcano, alceno ou um alcino para a definição do infixo. Lembrando que quando tem alcenos ou alcinos, é necessário indicar o número do carbono onde ocorre a ligação dupla ou a ligação tripla. Então, os números que são colocados para cada carbono da cadeia principal devem ser utilizados para indicar onde ocorre a dupla ligação ou a tripla ligação. E por último, é acrescentado o sufixo "o". Então aqui é um exemplo. Tem uma estrutura aqui de um hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto possui 3 átomos de carbono. Esses 3 átomos de carbono fazem parte da cadeia principal. Então a cadeia principal é essa sequência aqui. Como são 3 átomos de carbono, utiliza-se o prefixo prop. Em seguida, analisa-se o tipo de ligações presentes. Então, nesse caso, há apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Então, é o alcano. Por isso, levo o infixo "an", e o sufixo para o hidrocarboneto é "o". Então, juntando as partes prop, que é o prefixo, com "an", que é o infixo, e o sufixo "o", fica propano. Então, esse hidrocarboneto ele é denominado propano. Um outro exemplo, um outro hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto possui 5 átomos de carbono. Então, aqui a maior sequência de átomos é essa que contém todos os átomos de carbono, então todos os 5. Então, como são 5 átomos de carbono, o prefixo utilizado é pente. Nesse caso, analisa-se depois o tipo de ligações presentes nos átomos de carbono. Como são apenas ligações simples, o infixo utilizado será "an", já que é um alcano, e o sufixo será "o". Então, juntando agora prefixo, infixo e sufixo, então fica pente mais "an" mais "o". Então, pentano. Então, o prefixo pente, porque são 5 carbonos, o infixo "an", pois se trata de um alcano, e o sufixo "o", que é o sufixo utilizado para os hidrocarbonetos. Então, essa molécula é denominada pentano. Outro exemplo, essa molécula possui 2 átomos de carbono. Então, a maior sequência aqui é formada por 2 átomos de carbono. Então, o prefixo utilizado será "et". Nesse caso, analisa-se depois o tipo de ligação presente entre os átomos de carbono. Nesse caso, uma ligação dupla. Então, trata-se de um alceno. Então, o infixo utilizado será "en". E como é o hidrocarboneto, o sufixo será "o". Então, juntando o prefixo com o infixo e o sufixo, "et" mais "en" mais "o", então ficará eteno. Então, "et", pois são 2 carbonos, "en", por causa da ligação dupla, e "o", porque é o sufixo utilizado para os hidrocarbonetos. Então, essa molécula será chamada de eteno. Um outro exemplo, um hidrocarboneto formado por 4 átomos de carbono. Então, a cadeia principal aqui possui 4 átomos de carbono. Então, o prefixo utilizado será "but". Nesse caso, os átomos de carbono apresentam aqui uma dupla ligação. Então, trata-se de um alceno. Então, o infixo utilizado será "en". Para identificar onde ocorrerá essa dupla ligação, os átomos de carbono serão numerados. Então, podemos começar dessa ponta ou dessa ponta, mas a numeração ela deve ser a menor possível. Então, como essa dupla ligação está nesse lado aqui, começa a se numerar
a partir desse primeiro átomo de carbono. Então esse daqui será o carbono 1, aqui o carbono 2, carbono 3 e o carbono 4. Nesse caso, a dupla ligação estará no carbono 1. Se a numeração começasse desse lado, aqui seria o carbono 1, 2, 3 e aqui o carbono 4, a ligação dupla estaria no carbono 3. O número seria maior, então para garantir que a numeração seja a menor possível, inicia-se numerando a partir desse átomo de carbono. Então a numeração deve ser a menor possível. Então aqui é o carbono 1. Então a dupla ligação começa no carbono 1. Então esse número 1 será indicado no nome e o sufixo utilizado para os hidrocarbonetos é o. Então agora juntando o prefixo, o infixo e o sufixo para formar o nome. Então prefixo but, o infixo em, por causa da ligação dupla, que acontece no carbono 1, então ficaria but 1, indicando a dupla ligação, em, e o sufixo o, então but 1eno. Uma outra forma de chamar essa estrutura seria colocando o número à frente do nome. Então seria um buteno. A forma que é recomendada pela IUPAC, que é a organização que regulamenta a nomenclatura das substâncias, indica que o número deve ser colocado logo próximo ao infixo. Então, o 1 estaria próximo do infixo em. A nomenclatura antiga, que pode ser encontrada em alguns materiais, o número é colocado à frente do nome, então seria um buteno. Então podem ser encontrados, dependendo da fonte, as duas formas, but 1eno ou 1-buteno. Lembrando que a forma recomendada pela IUPAC, que deve ser a mais utilizada, é but 1eno. Nesse outro exemplo, temos aqui uma outra molécula que possui 5 átomos de carbono em sua cadeia principal, então a maior sequência possui 5 átomos. Como são 5 átomos, o prefixo será pente. Nesse caso, como tem essa ligação tripla, então é um alcino, então o infixo será in. Para identificar onde ocorre essa ligação tripla, os átomos de carbono devem ser numerados. Então, lembrando, começa a numeração a partir das extremidades e deve-se garantir que a numeração seja a menor possível, nesse caso, na ligação tripla. Então, poderia começar desse lado ou desse lado. Então, começando por esse lado, aqui teria o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. E a ligação tripla estaria no carbono 2. Se a numeração começasse a partir do outro lado, teríamos aqui carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Então a tripla ligação estaria entre o carbono 3 e o carbono 4, então começaria aqui no carbono 3. Então a numeração seria maior. Então, como deve ser utilizada a menor numeração possível, começa-se numerando a partir desse carbono. Então, começando por esse lado, a ligação tripla ela está no carbono 2. Então, na hora de formar o nome, utiliza-se o prefixo, no caso pente. É uma ligação tripla, então o infixo será in. Lembrando que a ligação tripla está no carbono 2, então é utilizado o número 2. Então ficaria pente 2 ino, que é a forma recomendada pela IUPAC, colocando o número no meio do nome, próximo ao infixo. Seguindo a outra forma, ficaria 2, indicando a posição aqui da ligação tripla, pentino. Então, dependendo do material, pode ser encontrado o nome pente 2-ino ou 2-pentino. Lembrando que a forma recomendada pela IUPAC é pente 2-ino. Então, a partir desse nome, é possível identificar a quantidade de átomos de carbono na cadeia principal. Nesse caso, a partir do infixo, identifica-se que há uma ligação tripla. Essa ligação tripla ocorre no carbono 2, indicado por esse número aqui, e assim é possível identificar a molécula. Então, essa molécula aqui, essa estrutura,
ela é denominada pente 2-ino. Um outro exemplo é um hidrocarboneto que possui 7 átomos de carbono, então o prefixo utilizado será "-ept". Analisando o tipo de ligações químicas, há aqui uma ligação tripla, então o infixo será "-in". Para identificar onde ocorre essa ligação tripla, os átomos de carbono devem ser numerados, então pode-se começar pelas extremidades. Então, se começasse por esse carbono, aqui seria carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6 e carbono 7, a ligação tripla estaria aqui no carbono 4. Quando a numeração começa pelo outro lado, aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, 6 e carbono 7. Começando por esse lado, a numeração aqui do átomo de carbono onde há ligação tripla é 3, então ela é menor. Então, a numeração começa desse lado, então começa da direita para a esquerda. Então, lembrando, deve ser buscado o menor número possível. Então, a numeração começa de forma que garanta que a ligação tripla, nesse caso, esteja no carbono com o menor número possível. Então, o carbono aqui, no caso 3. Então, será utilizado no nome o número 3 para indicar que está no carbono 3. Então, aqui juntando o nome, ficará "-ept 3-ino". "-ept" porque são 7 átomos de carbono, 3 referente à ligação tripla, que está no carbono 3. Então, por isso será chamado de "-ept 3-ino". Utilizando a outra forma de nomenclatura, 3, colocando o número à frente, então 3, heptino. As cadeias ramificadas, elas são aquelas cadeias que apresentam uma cadeia secundária ligadas à cadeia principal. Então essas cadeias secundárias, as que não estão na maior sequência de átomos de carbono, são chamadas de radicais. Esses radicais, eles são nomeados utilizando um prefixo que depende do número de átomos de carbono presentes nesse radical e levam a terminação "-il". Então, para representar onde está essa ramificação, deve ser utilizado também a numeração dos átomos de carbono da cadeia principal para que seja possível identificar em qual dos átomos ele estará ligado. Então, temos alguns exemplos aqui de cadeias ramificadas. Então, tem aqui uma cadeia principal formada por 5 átomos de carbono. Se fosse contada essa sequência aqui desses átomos, o número total de átomos seria 4, então é um número menor do que quando é utilizado essa sequência aqui. Então, a cadeia principal leva a maior quantidade de átomos de carbono, então nesse caso, esse outro átomo de carbono caracteriza uma ramificação, então caracteriza um radical que é ligado na cadeia principal. Então aqui há uma cadeia secundária ligada à cadeia principal. A mesma coisa pode ser observada nessa estrutura. Então no total são 4 átomos de carbono, porém os 4 não estão ligados numa sequência direta. Então os 3 estão ligados numa sequência direta. Então nesse caso seria a cadeia principal. E o quarto átomo de carbono se liga ao carbono central. Então nesse caso tem a cadeia principal formada por 3 átomos de carbono e uma cadeia secundária formada por um átomo que se liga à cadeia principal. Então, nesse caso, essa seria a ramificação, ou seja, seria o radical. Para determinar o nome de um hidrocarboneto que possui uma cadeia ramificada, então, inicialmente, identifica-se qual será a cadeia principal. Nesse caso, será essa sequência com 3 átomos de carbono, então levará o prefixo "prop". Na cadeia principal, existem apenas ligações simples, então o infixo será "-an". Essa cadeia secundária possui apenas um átomo de carbono, então levará o prefixo "-met", terminado por "-il". Então essa ramificação, esse radical, será chamado de metil. Pode ser utilizada a numeração nos átomos de carbono da cadeia principal para identificar em qual átomo de carbono o radical está ligado.
Então, independente de qual lado seja utilizado, nos dois casos, o radical estará ligado no carbono 2. Então, o carbono em que está ligado o radical é o carbono 2. Então, na hora de montar o nome, é indicado o átomo de carbono onde está ligado o radical, representado pelo número 2. Depois, o nome da ramificação, o nome do radical, no caso metil, então ficará 2-metil. E depois o nome da cadeia principal, no caso propano. Como nesse caso só há apenas uma forma de haver uma cadeia ramificada, seria com a ligação do radical no carbono 2, o número pode ser omitido, então pode ser chamado apenas de metilpropano. Porque se esse átomo de carbono se liga no carbono 1 ou no carbono 3, já haveria uma mudança na estrutura e a cadeia deixaria de ser uma cadeia ramificada e seria apenas uma cadeia aberta sem ramificações. Então, como apenas uma possibilidade de ter uma cadeia ramificada, nesse caso, seria quando o radical se liga ao carbono 2, como não há nenhuma outra forma que possa confundir, é possível que esse número não seja utilizado, seja chamado apenas de metilpropano. Ou nesse caso, utilizando o número do átomo de carbono onde está ligado a ramificação, ficará 2-metilpropano. Aqui um outro exemplo, onde foi definido que a cadeia principal possui 5 átomos de carbono, e aqui tem uma cadeia secundária formada por 2 átomos de carbono. Nesse caso, então, a cadeia principal possui 5 átomos, então o prefixo utilizado será pente. Como na cadeia principal há apenas ligações simples, então trata-se de um alcano, então o infixo utilizado será -an. Para identificar onde está ligado o radical, a cadeia deve ser numerada, então podemos começar por qualquer lado. Então, começando por esse lado: carbono 1, carbono 2, aqui o carbono 3, onde está ligado ao radical, carbono 4 e aqui o carbono 5. Se começasse pelo outro lado, aqui seria o carbono 1, carbono 2, aqui o carbono 3, então não haveria mudança na numeração do átomo de carbono onde há a ligação com o radical. Começando pelos dois lados, a ramificação estará ligada no carbono 3. Então, por isso, será utilizado o número 3 para indicar onde ocorre a ramificação. Agora será definido o nome desse radical. Então, o radical possui 2 átomos de carbono, então será utilizado o prefixo -et, e como é um radical, o sufixo será -il. Então, para juntar o nome, inicia-se pelo nome do radical. Então, o radical está no carbono 3, então ficará 3-etil, que é o nome dessa cadeia secundária. E depois será denominada a cadeia principal, no caso, pentano. Então, começa pelo radical, que está no carbono 3, então 3-etil. Depois parte para a cadeia principal, então ficará pentano. Então, essa estrutura aqui, ela é denominada 3-etilpentano. Então, quando há uma cadeia ramificada, é necessário definir o nome da cadeia principal, o nome do radical, ver em qual átomo de carbono da cadeia principal o radical está ligado e identificar o número colocando à frente da fórmula. Então, inicia-se pelo número onde o radical está ligado, depois o nome do radical e, por último, o nome da cadeia principal. As cadeias cíclicas são aquelas cadeias onde não há pontas, então, nesse caso, a cadeia forma um ciclo, então a cadeia será uma cadeia fechada. Não terá nenhuma abertura, ou seja, terá uma sequência de átomos de carbono, um ligado no outro, de maneira que forme um ciclo. Então, para as cadeias cíclicas, será utilizada a palavra ciclo à frente do prefixo. Então, as cadeias cíclicas será acrescentada a palavra ciclo, seguida do prefixo determinado pelo número de átomos de carbono presentes na cadeia. Então, nesse exemplo, é uma cadeia cíclica, então será utilizado o nome ciclo. São 6 átomos de carbono, então levará o prefixo X.
Há apenas ligações simples, então é um alcano, então o infixo será -am, e o sufixo, como é um hidrocarboneto, será -o. Então, nesse caso, trata-se do ciclo hexano. Então, ciclo porque é uma cadeia cíclica, hex porque são 6 átomos de carbono nessa cadeia, am porque só tem ligações simples, e como é um hidrocarboneto, o sufixo -o. Então, essa molécula será o ciclo hexano.